Fui magiado. E agora? Nesse vídeo eu quero comentar um pouquinho com você como funciona o processo mágico na perspectiva da prática da apometria, na perspectiva universalista, como nós fazemos para resolver isso e quais são os grupos de consciências que nos ajudam nesse processo. Se algum desses itens, se algum desses tópicos interessa a você, fique por aqui até o final desse vídeo. E agora um breve merchandising aqui. Eduardo Jaques veste Pemba Mágica. Sempre quis falar essa frase, né? Que chique. Aqui estamos, não é, pessoal, fazendo a divulgação de uma linha de camisetas que traz todo esse tema, não é, da Umbanda, enfim, das linhas afro-xamânicas. E eu espero que você possa conhecer o trabalho tão legal do Pemba Mágica, não é? E eu vou deixar com certeza aqui na descrição do vídeo um link que vai poder direcionar você até a loja para que você conheça as diversas estampas, não é? Todas com os temas aí ligados ao axé, tá bom? Fica a dica para você. Muito bem, vamos então ao tema deste vídeo, não é? Fui magiado, e agora, tá? Então vou apagar aqui a minha obra de arte, né? Que pode parecer uma coisa singela, mas vocês não fazem ideia assim o que é tentar fazer qualquer coisa nesse quadro sem nenhuma coordenação motora, né? Então, com esta habilidade parece que eu não vim esse programa, né? Eu não vim nesta vida, tá? Muito bem. Então, quando uma pessoa de alguma forma sente que foi magiada, que está sendo atacada, né? Na verdade, dificilmente a pessoa tem essa clareza logo de cara. Então ela vai fazer o quê? Né? Ela vem para o Eduardo Jaques e pergunta lá: Eduardo Jaques, eu acho que tem alguma coisa estranha acontecendo na minha vida, né? Porque as minhas coisas, elas meio que não vão para frente, eu tenho todas as aptidões, não prospero mesmo assim, não tenho motivos para estar discutindo com a minha mulher, com meu esposo, mas as discussões acontecem, né? E é claro que existem, não é, gente, assim, várias possibilidades diferentes para que esses problemas aconteçam, né? Então, mais adequado, se você quer saber de fato se você tem esse problema, por exemplo, com a magia ou algum outro quadro assediador, é que você passe por um atendimento, não é? Por exemplo, de apometria. Dentro do que eu conheço, é o mais indicado, não é? Certamente para resolver quadros assediadores, inclusive os mágicos. Bom, aí o terapeuta, né, por exemplo, Eduardo Jaques, vai lá acessar o seu campo. Quando eu falo assim, estamos vendo, né, fomos verificar o seu campo, e aí, não é, aqui tem a Mariazinha, tá? Tem esse ovo de luz aqui, né, com várias camadas de luz externas, mais internas, tá? E o Eduardo Jacques vai visualizar aqui essa questão, né? Vai visualizar esse ovo de luz, tá? Quase que eu quebro aqui o negócio. Vamos ver aqui se voltou. Aí, pronto. Então o Eduardo Jacques vai visualizar aqui esse campo de luz, né? Aí, o que o Eduardo Jacques encontra ali, por exemplo, né? Vou ajeitar essa aura aqui que já está com vazões já, porque a pessoa ainda não passou pelo atendimento de apometria, tá? Pronto. O Eduardo Jacques vai ali e começa a ver uma massa escura aqui, ó, assim, né? E aí isso aqui claramente uma carga energética, né? Fazendo ali um buraco no campo da pessoa, e esse buraco está contaminado com o que a gente chama de cargas elementais. Aí o Eduardo Jacques verifica que isso aqui é nada mais, nada menos do que uma carga elemental. Confirmou. Elemental magística, tá?
Carga elemental magística quer dizer que energias foram movimentadas por meio de rituais para prejudicar a sua vida. Geralmente em alguma área específica. Geralmente alguma coisa dentro das três maiores áreas, né? Que são o quê? O dinheiro, não é? Os relacionamentos, ou o emocional, e a saúde. Tá? Geralmente tem foco em alguma dessas áreas, certo? Essa carga elemental, ela geralmente vai vibrar a partir de uma 4D negativa, né? Uma menos 4D. Isso quer dizer uma quarta infradimensão, né? É uma frequência e é uma dimensão ao mesmo tempo, tá? É uma frequência que em algumas outras linhas se entenderia como uma frequência umbralina, mas os umbrais eles são zonas, né, do mundo espiritual, e a parte infradimensional vai muito além do que a gente consideraria como um umbral, uma zona de transição, tá? Isso aqui vai descendo, né? Menos 5D, menos 6D, menos 7D. Aqui acaba o contexto da Terra, menos 8D, menos 9D e assim por diante. Aqui temos outros problemas, né? Geralmente as magias então ficam compreendidas aqui, ó, dentro dessas frequências, tá? A partir daqui a gente já tem sacrifício de animais, ó, a partir, né, da menos 4D no nosso entendimento, tá? Então, se eu acho uma carga na pessoa que tem uma frequência de menos 4D e tudo, nós temos instrumentos, vamos dizer assim, para aferir isso, né, seja por clarividência ou outras ferramentas que nós temos para fazer essa aferição, nós vemos onde que está posicionada a carga que está no campo da pessoa. E assim verificamos, bom, está de menos de 4D para baixo, então a gente já pode pensar assim que seja uma carga mágica. Daí nós verificamos em sendo uma carga mágica, temos toda essa problemática, né, de saber, não é, tudo que precisamos saber para poder promover aí o desmanche desse trabalho. Um dos diferenciais da apometria é justamente o desmanche do trabalho, tá? Então, a pessoa foi magiada, né? Ela foi magiada, fizeram um trabalho ritual contra ela, tá? Aí é feito ali, não é uma oferenda aqui. Meu Deus, como é que eu vou desenhar um bicho aqui agora, tá? Enfim, vamos fazer uma coisa assim, tá? Foi feito ali um bicho, né? Tem todo um ritual onde há um sacrifício animal, por exemplo, há outros elementos, né? Outros elementos aqui nesse processo, tá? Isso é oferecido, não é, por uma determinada para uma determinada entidade, né? Isso aqui é muito o contexto do Brasil, né? Linhas afro-xamânicas que trabalham com esse tipo de prática, tá? E aí, é claro que isso aqui dura pouco, isso aqui apodrece rápido, né? Esse trabalho tem que ser despachado, como se fala, né? Mas isto fica impresso, vamos dizer assim, no mundo espiritual, tá? Em alguma das infradimensões, o trabalho que foi feito contra você fica localizado, tá? Geralmente onde? Em uma realidade vibrando a partir de menos 4D para baixo, né? Bom, aqui nós temos a intenção de quem fez o trabalho, nós temos a intenção de quem encomendou o trabalho, nós temos todos os objetos mágicos, nós temos o sangue derramado, né, por essa vida, e esse sangue ele carrega muita energia, né? E aí nós temos as consciências que são invocadas para que esta magia se cumpra, as consciências que são pagas por esse trabalho, né? Então, essa carga elemental que está aqui no campo, que aparece no seu campo, que o clarividente vê no seu campo, é justamente o efeito acumulado de todas essas ações aqui, né?
todas as frequências mentais associadas a esse trabalho, das pessoas vivas, né, as pessoas na matéria, melhor dizendo, que fizeram esse trabalho ritual contra você. E nós temos também a irradiação das entidades, né, dos seres aí, das consciências que foram contratadas de forma direta ou indireta por esse trabalho, tá? Então isso aqui é uma visão, assim, vamos dizer, geral do problema, tá? Bom, essa carga começa a fazer uma série de problemas no seu campo, né? Dentre várias coisas, não é? Como, por exemplo, que esse elemental que está aqui carregando o seu campo tem uma determinada programação, por exemplo, para deixar você doente, para deixar você pobre, para deixar você desorientado, para você discutir com seu marido, com a sua esposa, não é? Para você se isolar, é uma coisa muito frequente, tá? Além de ter essa programação aqui, não é? Essa carga elemental ela vai associar você, em muitos dos casos, tá? Com a realidade onde esta magia está lá localizada, onde esse trabalho ritual está localizado. Então você fica com um dos corpos, vamos dizer que o astral, por exemplo, fica ressonando ali em menos 4D. Então é um problemão, gente. Se eu ficar desdobrando aqui, eu vou falando todas as complexidades que existe, não é? Num ataque mágico, tá? Bom, nós vamos ter que trabalhar sobre isso aqui. Nós vamos ter que limpar o campo da pessoa que está sendo atendida, né? Nós vamos ter que fazer um processo de desmanche desse trabalho ritual e, como eu estava dizendo, as linhas afro-xamânicas, até onde eu acompanhei, até onde sei, não fazem desmanche de trabalho, fazem a limpeza aqui do campo. Então vai ali, né, limpa esse campo aqui, apaga essa carga, refaz a pessoa, né? Alguns têm a prática de devolver as demandas, né? Que eu tenho lá as minhas opiniões sobre isso. E só que isso aqui continua lá no plano espiritual, né? Lá, por exemplo, numa menos 4D, numa menos 5D, tá? Fica existindo lá. E na apometria nós temos então uma abordagem bastante completa para isso aqui. Nós vamos trabalhar com a limpeza dessa carga, nós vamos trabalhar com a desmagnetização, desprogramação de tudo isso aqui. Vamos resgatar a alma deste animal, tá? Nós vamos resgatar a alma, nós vamos resgatar o espírito, a centelha daquele animal, tá? Estou usando aqui a palavra alma e espírito de uma forma bastante poética, tá? Mas a centelha deste bicho está aprisionada, vamos dizer assim, nessa região aqui infradimensional, gerando carga energética para o trabalho, tá? Tudo isso na perspectiva nossa da apometria, e espero que você esteja gostando dessa abordagem, tá? Então vamos seguir o nosso raciocínio aqui. Feito tudo isso aqui, além disso, nós encaminhamos também as entidades que foram contratadas de forma direta ou indireta por esses trabalhos rituais, né? E, sobretudo, as que ainda estão atuando ali naquele trabalho, tá? Então, gente, é muito complexo o processo, muito complexo, tá? Aí, tudo isso aqui é possível de fazer, tá? E muitas pessoas trazem resultados positivos. Porque haverá sempre aquele magista que vai falar assim: ah, esse louco aí começa a chamar o apômetra de espírita, de cristão, eventualmente um monte de coisas que nós nem somos, né? E, porque eu não entendi nada de magia, e como assim desmancha? Não desmancha nada. Sim, esse é o aliado do magista, do cara lá que está muitas vezes fazendo trabalho para destruir os outros, o próprio, né, que é magista, falando que jamais um processo assim poderia destruir o que ele fez para prejudicar alguém. Normal, eu recebo esses ataques todos os dias na rede. Acredito que meus colegas que trabalham com apometria, seja em consultório, né, profissionalmente, não como é o meu caso, seja em centros espiritualistas, universalistas, né, ou mesmo aqueles que estão em segmentos doutrinários, acredito que todos recebem esse tipo de ataque, né? E vou dizer uma coisa, é bom
que continuem nos atacando verbalmente, nos distratando e dizendo que nada disso aqui existe ou funciona, não é? Porque daí vocês continuam fazendo esse mal e nós continuamos em paz desmanchando toda esta porcaria que é feita, tá bem? Então cada um escolhe o seu lado, todo mundo fica em paz. Vamos combinar assim? Beleza, vocês ficam dizendo que a apometria não funciona para magia, né? Nós ficamos fazendo cara de paisagem para vocês e ajudando centenas, centenas, centenas de pessoas por aí que não vão mais sofrer e vocês nem vão saber o que está acontecendo. Combinado? Ótimo. Então, virada esta página, seguimos adiante. Bom, fazemos todo esse processo aqui. E quando eu digo fazemos, pessoal, não é o Eduardo Jacques com Superman, né? Nossa, o Eduardo Jacques, ele vai lá. Sim, tem muita participação do terapeuta, porque nós somos o banco de ectoplasma durante o processo terapêutico, tá? É um ectoplasma que é direcionado, né, pela nossa vontade, os comandos que nós damos, sabemos que temos que dar, tudo isso faz parte do roteiro da apometria, daí, né, interessa muito a quem vai fazer uma formação um dia de apometria, vai ter que entender como se trabalha com tudo isso, né? Mas quando se fala sobre intervenção, inclusive aqui nesse caso de magia, é óbvio que nós estamos falando de uma colaboração, não é, fatal, fundamental entre o terapeuta apômetra, né, o operador da apometria e as equipes espirituais que têm condição de mexer em tudo isso aqui. Quem será que tem condições de mexer em magia, desmanchar esses rituais, esses feitiços, resgatar aqui a centelha desse animal, não é, que está ali presa nessas infradimensões, remover essa carga aqui, nessa frequência de menos 4D, né? Encaminhar as entidades, aliás, as consciências trevosas que estão associadas com esses trabalhos de magia. Quem será que tem condição de fazer este processo? É sobre isso que nós vamos falar agora nessa parte do vídeo, tá bom? Muito bem. Quem vai nos ajudar a fazer o desmanche dos trabalhos de magia, né? Será que é um anjo, Metatron, o Arcanjo Miguel, né? Quem mais? Um mestre ascensionado, né? Na apometria, pessoal, essa apometria que nós trabalhamos, que eu gosto de chamar de apometria clínica, é a apometria de consultório, né? A apometria profissional, e em muitas outras apometrias também que são praticadas em centros universalistas, o que nós temos é uma abordagem universalista, tá? O que quer dizer isso? Né? Que todas as equipes que se apresentaram para vários sensitivos, canais, médiums, paranormais, enfim, ao longo das últimas décadas, podem estar trabalhando durante a apometria, porque é um trabalho universal, não está preso a uma doutrina, a um grupo específico que exclui outros. Isso é coisa do passado, pessoal, tá? Mesmo que alguns segmentos doutrinários continuem querendo dizer que a apometria é deles, e não é, tá? Então, nós temos uma perspectiva universalista. Quem que eu vou chamar para desenvolver um trabalho anti-Goetia, né? Contra a magia negra, contra a magia nefasta, contra a magia diabólica. Quem? Quem? Não é mestre ascensionado, não são os mentores médicos, não é, que trabalham em um determinado segmento, tá? Nós vamos chamar, por exemplo, todos os amparadores das linhas afro xamânicas. Eu gosto de falar afro-xamânico porque é um termo assim que engloba as pessoas, não é? Essas consciências que trabalham em todas as linhas,
não é? Dos terreiros, né? Enfim, das tendas. Então, quer dizer, os barracos, enfim, são vários nomes, né, para falar sobre um centro de umbanda, enfim, outras linhas, quimbanda, né? Então, os afro-xamânicos, os xamânicos em geral, né? A gente fala muito do afro aqui porque é muito da nossa cultura no Brasil, tá? Mas eu, por exemplo, tenho um amparador que ele é um xamã indiano. Ele trabalha, atua onde? Né? Aqui, ó, nas infradimensões, tá? Entre menos 1D e menos 7D, tá? Então, quem mais trabalha aqui? Os Exus, as Pombagiras, que estão na minha equipe também. Ó, Eduardo Jacques, mas então você é de Umbanda, Quimbanda, Candomblé? Eu não sou de lugar nenhum, gente. Eu sou espiritualista, tá? Universalista. Então, pouquíssimos dogmas, não é? Na verdade, para mim nem são dogmas, são questões de nós conhecermos a realidade e como ela funciona, tá? Então é algo assim é, muito claro para mim, mas eu acho que nós vamos ter que amadurecer muito ainda para poder debater isso de uma forma tranquila, né? Então tudo cai, não é, como uma doutrina, como uma religião. Não me considero uma pessoa religiosa, por incrível que isso possa parecer para algumas pessoas, mas eu sou um ser humano vivendo e entendendo as dinâmicas aqui da vida, não é? Percebendo sim coisas que estão além dos cinco sentidos e tentando encaixar isso sem precisar recorrer a tradições religiosas, não é? Tentando encaixar isso numa vivência cotidiana e também nas nossas práticas para poder ajudar as pessoas, tá? Então, o que que acontece? Inclusive, está aqui a minha irreverência, né? Qual é o problema de usar uma camiseta dessa? Então, eu sou desse ou daquele segmento? Não, eu sou universalista. E nós não vamos chamar, por exemplo, para desmanchar um trabalho de magia com toda essa complexidade que eu descrevi aqui, nós não vamos chamar um mestre ascensionado, um anjo, nós vamos ter que chamar o pessoal que trabalha nas infradimensões. Né? Os guardiões, por exemplo. Então, nós não vamos chamar alguém que não tem condições de atuar nas infradimensões para resolver problemas das infradimensões. Então, sendo universalista, né, isso que é muito interessante, nós podemos e devemos trabalhar com todas as consciências. Senão, nós não temos como trabalhar, por exemplo, em quem atua nessas infradimensões. Tá? Os guardiões, não é? Os Exus, as Pombagiras, que tanto preconceito ainda sofrem, são consciências maravilhosas que trabalham nessas infradimensões. São eles que conseguem acessar essas realidades para, por exemplo, acessar um trabalho ritual que está lá colocado, destruir, desmagnetizar aquilo, irradiar de uma forma a neutralizar aquele processo, que podem lidar muitas vezes com as consciências que responderam aqueles trabalhos, né? Então, a galera que trabalha, né, na linha xamânica, seja afro ou de outras descendências, que pode nos ajudar a trabalhar essas questões aí dos rituais de magia, tá? Então, sim, em toda sessão de apometria nós temos o apoio dessa galera aqui, né, xamânica, afro-xamânica, que vai trabalhar conosco para desmagnetizar esses trabalhos, desmanchar os trabalhos, limpar essas frequências do seu campo, tirar essas cargas elementais que estão ali acumuladas, né? A frequência deles vai atuar junto. Esse grupo de consciências que tem esse tipo de compromisso, missão e condição, tá? Então, pessoal, temos que largar o preconceito, não é? Temos que entender um pouco sobre esse processo todo universalista, para que nós possamos também resolver todos os tipos de problema, possamos ser, não é, sempre ajudados por quaisquer tipo de consciências que trabalham aí pelo bem, né? Que trabalham de uma forma adequada, tá? Na apometria nós vamos ter o momento de trabalhar com os mestres ascensionados, com os anjos, arcanjos, essas consciências, né? As consciências que vêm na frequência dessas figuras tão conhecidas como os mestres, os anjos, arcanjos
e outros tipos de entidades, tantas outras que existem, né? E cada um vai ter uma função diferente. Então isso é tão bonito, né? É tão bonito perceber que cada peça se encaixa num lugar, que cada peça poderá atuar com especialidade em determinados problemas, né? E que no final das contas você, que é o consulente, vai ser ajudado. Nós que somos os terapeutas vamos poder, não é, direcionar o trabalho de forma mais ampla, mais diversificada, né? Então, deixo aqui essa mensagem, não é? Inclusive assim para nós ampliarmos um pouco o nosso olhar sobre essas hierarquias que muitas vezes são tão marginalizadas, mas que são elas de fato que resolvem alguns dos piores problemas que nós temos em se tratando de quadro assediador, tá bom? Fica aqui a reflexão, fica aqui a informação para você. E aí, será que você está magiado agora? Quem vai ajudar você, se você passar por uma apometria, você já sabe. Ah, voltei. Não deixa de seguir o canal aqui, deixar a sua curtida, deixar o seu comentário, compartilha com alguém que você ama.